sempre muito atencioso, né, muito querido, muito educado, sempre preocupado em sempre saber da opinião da defesa. Apesar disso, assim, seria obrigação de todos os juízes, infelizmente nem sempre é assim, né? Então o doutor Haroldo sempre é muito preocupado em saber se a defesa concorda, se a defesa está satisfeita com essa situação. Isso mostra o quê? Mostra que ele está tratando os seus pares, né, como iguais aqui, né? Apesar de que isso seja uma máxima da Constituição Federal, onde as três partes aqui em tese seriam iguais, infelizmente nem todos pensam dessa forma, e o doutor Haroldo tem essa diferença, né, esse jeito de ser muito educado, muito preocupado, apesar de ser um juiz muito jovem, muito técnico, né, nas suas decisões. Eu até hoje não precisei de recorrer a nenhuma decisão dele, eu sempre concordei, sempre ele é realmente muito justo. Também a doutora Camila, é um prazer, doutora, de novo, estar fazendo esse júri com a senhora. Ela explicou para vocês um pouquinho sobre essa situação de como funciona, né, o Ministério Público, que ela não é uma promotora de acusação, é uma promotora de justiça. Também, infelizmente, não são todas as situações e nem todos os promotores e promotoras pensam desta forma, mas a doutora Camila tem um senso apurado de justiça. Isso eu sinto desde a primeira vez que eu fiz júri com ela, tanto nas situações onde ela pediu a condenação, quanto nas situações onde ela pediu a absolvição. Eventualmente, a gente está em lados opostos, onde eu não posso não concordar com ela, mas dentro da lógica dela, ela sempre tem muita razão, sempre, né, procura e busca a real e a verdadeira justiça. Então, assim, doutora, eu não vou dizer para a senhora que é raro, né, a gente, graças a Deus, tem excelentes promotores no Estado, mas a senhora tem esse diferencial, né, esse senso apurado de justiça, esse jeito querido de ser mesmo com todo mundo, com os funcionários. Então, eu admiro muito a senhora e tenho aqui o carinho e os cumprimentos da defesa. Aos servidores públicos, né, os servidores aqui que estão trabalhando para que aconteça, né, como a doutora falou, realmente a gente chega aqui já está tudo arrumadinho, né, tudo bonitinho, tudo certinho, mas para ser feito isso aqui, depende de um trabalho árduo de todo mundo, né, e busca, e acha jurado, e intima testemunha, e Cândido, né, vocês têm que levar em consideração que é uma comarca um pouco diferente, é uma comarca muito grande, é uma cidade muito grande. Então tem locais aqui que você vai intimar alguém e você tem que andar quase o dia todo, né? Então não é um lugar como as Maravilhas ali, que é tudo pertinho, que é rápido. Então o trabalho aqui em Cândido, eu sempre digo que é um trabalho dobrado, é um trabalho mais dificultoso para todo mundo, né? Então vocês estão de parabéns pela eficiência com que a comarca roda aqui em Cândido, que realmente é um trabalho de excelência. Cumprimentar os presentes, né? Cumprimentar aqui o meu companheiro de bancada, que é o Dr. Caio, meu colega de faculdade, meu amigo, foi embora, estudou, voltou, trabalha comigo hoje. É meu braço direito, esquerdo, e meu amigo pessoal, por quem eu prezo e tenho um carinho e um amor enorme, cara. Então, cumprimento da defesa para você. Aos presentes, principalmente, que é o pai do réu, né, o pai do Álvaro, um pai preocupado, um pai zeloso, um pai amoroso, que assim que descobriu dessa situação toda, que ele não sabia, procurou a defesa, entrou em contato com a defesa, contou para nós a situação do Álvaro, né, que ele sofria dessa, digamos assim, né, porque ele tinha esse problema neurológico ali, de retardo mental, né, contou toda a preocupação, né, que esse pai tinha com o filho, com o que aconteceu, né. Isso não é normal, tá? Eu posso dizer, nos meus 12 anos de experiência como advogado, que não é normal um pai ter essa preocupação, assim. Geralmente, quando acontece esse tipo de situação, os pais não têm muito essa preocupação de ir atrás da defesa, de procurar. É uma situação diferente. Então, a gente já olha com outros olhos quando você vai fazer a defesa, quando você vê um pai zeloso, um pai preocupado, um irmão que liga, que pergunta como é que está a situação, né? Porque mostra interesse no que vai acontecer com o filho. Diferente da vítima. Eu não tenho nenhuma informação no processo de que algum familiar da vítima veio aqui pedir justiça pela vítima, né? Então, isso mostra realmente um interesse diferenciado. E gostaria finalmente de cumprimentar vocês, que hoje são os juízes da causa, né? Não tem como a gente não perceber, às vezes, o desconforto na hora que o nome é sorteado, ali fica uma situação meio chata, às vezes tem um compromisso ali para aquele dia. Mas infelizmente ou felizmente, como a doutora falou, vocês são os representantes, né, dos seus pares na cidade aqui. E se estão aqui, são porque são diferenciados e diferentes. Então, apesar da situação, né, vocês de alguma forma têm que se sentir privilegiados, né, e honrados de estar cumprindo essa função de jurados. Porque são cidadãos diferenciados, são cidadãos de bens, são cidadãos com uma conduta ilibada, são cidadãos que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia, são cidadãos aí que na cidade, né, são formadores de opinião, são pessoas de bem. Então, de alguma forma, eu acho que também, né, tem que se sentir honrado com a situação, né? E quando forem chamados pela justiça, apesar do contragosto, apesar da situação, eu acredito que dessa parte ruim tem que tirar essa parte boa, pelo menos
né, estão sendo reconhecidos como pessoas de bem. Então, ficam os cumprimentos da defesa a vocês. Sobre o fato propriamente dito, como a doutora disse, desde o início desse processo foi tudo muito nebuloso. Um processo cansativo, chato, sabe? Na época era o doutor Eldon ainda, que era o juiz, sabe? Para a gente tirar um mínimo de informação, a gente tinha que subir um penhasco para você conseguir tirar, como tirar a lei de pedra, para você conseguir a menor informação. Se vocês escutarem o depoimento da vítima no depoimento na fase acusatória, aqui no fórum, é de doer, assim, porque ele não conseguia, a gente não conseguia dar 2 metros do depoimento dele, ele voltava, ele mentia, de repente ele desmentia, daí ele dizia que não lembrava, de repente o que era favorável para ele lembrava. Então, assim, foi um processo realmente cansativo, sabe? E como como o réu não tinha sido, não foi contado para ser intimado para audiência, a gente ficou com esse vácuo no processo, que a gente realmente não tinha muito como saber o que aconteceu. Porque as testemunhas que foram ouvidas não sabiam o que tinha ocorrido. A vítima mentia, cada vez falava uma coisa diferente. O réu não tinha sido encontrado para ser ouvido. Então a gente ficou nesse limbo processual ali que não conseguia desenvolver. O Lequinho, que é o Alessandro, quando foi ouvido, o menor, foi muito dificultoso também de conseguir ouvir ele. A única coisa que a gente conseguiu ter certeza com o depoimento do Lequinho é que o Álvaro não tinha feito absolutamente nada contra ele. O Álvaro não tinha feito nada para ele. Então, caiu por terra essa tese, né, da vítima de que o Álvaro teria agredido o Lequinho e por isso que o André teria ido atrás do Álvaro. Então é mentira, o André inventou essa história. Não se sabe de onde ele tirou isso. Então, porque o próprio Lequinho veio e falou que era mentira do André. Eu nem quis ouvir ele aqui hoje, porque, de novo, era toda uma situação, coloca de novo ele, né, ele é menor ainda, apesar de já ter 16 anos, mas ele é menor, vai colocar ele de novo. Uma situação, às vezes, chata de ficar aqui, né? Não é uma situação que a gente quer colocar um menor ser exposto aqui. Claro, se não tivesse outra alternativa, a gente ouviria ele aqui e teria que falar sobre o que ele lembra dos fatos. Mas ele já falou lá, depoimento confuso, que a promotora insistiu muito, que, como eu disse, até então a gente não tinha conhecimento dos pais do Álvaro, a gente não sabia do Álvaro. Então, a preocupação da promotora era que a família do Álvaro ia ser uma família perigosa, que teria ameaçado o Lequinho de ir lá em juízo, não fale nada contra o Álvaro. Se você falar, vai ter represália. Só que hoje a gente vê que não é o caso. O pai dele está aqui, a família é boa, depois a gente tomou informação, viu que são pessoas de bem, as testemunhas falaram que são pessoas de bem, então realmente não ocorreu nada. O Álvaro não fez nada com o Lequinho que fosse fazer com que o André quisesse defender o Lequinho. É coisa da cabeça dele, né? Estava doido na droga, doido na cachaça e inventou essa história. Então, realmente é um fato nebuloso, é um fato que faltou existem apagões no meio. Porém, como a doutora disse, da ausência total de provas, o réu deve ser absolvido, né? A gente não pode condenar uma pessoa se vocês tiverem a menor dúvida sobre o fato, você não pode absolver a pessoa. E nessa falta de provas, a gente tem que levar em consideração situações subjetivas desse processo. Quando que eu digo situações subjetivas? Vocês são unidos numa coisa chamada livre convencimento, assim como o doutor. Por quê? Porque eu posso vir aqui falar tudo que eu estou dizendo, pedir absolvição, a doutora vir aqui falar tudo para vocês, pedir absolvição. Mas se no íntimo de vocês tiverem o livre convencimento, por exemplo, de que o réu é culpado, vocês podem votar para condenar ele. Porque o convencimento de vocês é livre. Né? Eu não estou dentro de vocês para saber o que vocês estão pensando. Só que digamos que eu tivesse sentado no lugar de vocês aí, hoje. Né? Se não fosse advogado, eu tivesse sentado no lugar de vocês como jurado. Tivesse a honra de estar sentado no lugar de vocês como jurados. Eu levaria vários pontos em consideração. Deus me perdoe de eu estar julgando o livro pela capa. Mas só de eu olhar a figura do réu e eu olhar a figura da vítima, já me mostra muita coisa. Não estou dizendo de tatuagem, não é isso não me interpretem mal. Estou dizendo do jeito de se portar, do jeito de estar respondendo, do respeito ao juízo, de não ficar mexendo câmera, mudando, tirando o rosto. Sabe? Isso mostra muito da pessoa. Uma pessoa que teve uma educação, uma pessoa que teve um pai, uma mãe preocupada, que mostrou para ele, apesar do seu retardo mental, uma pessoa que a hora que estava respondendo o juízo, não senhora, sim senhor, não senhora, sim, não, a câmera ali focada, ele parado, respondendo, sabe? Isso é o que muita coisa mostra. Um pai preocupado que veio no júri, está aqui, preocupado com o futuro do filho. O filho que está lá em Eloy Mendes, em Minas Gerais, que ele não vê todo dia, mas que liga toda semana, que liga perguntando, filho, como é que você está? Como é que você está se virando aí? Então um dia eu perguntei para ele, falei, mas
Álvaro, por que você mudou, cara? Se tua mãe e teu pai estão aqui. Ah, doutora, eu não me acostumei aí. Não me acostumei, daí eu vim pra cá, perto da minha família aqui, eu me sinto bem aqui, daí eu tenho os médicos próximos, é mais perto, aí em Candiabrana é muito longe. Então, assim, eu entendi o lado dele, sabe? Então, assim, quando eu digo isso, eu falo, cadê o pai? Assim, isso, objetivamente, não quer dizer nada, isso que eu estou dizendo para vocês. Estou falando subjetivamente. Objetivamente, o pai dele e a mãe dele pode ser morto, o pai e a mãe dele podem não estar aqui, mas cadê um familiar dele sentado aqui, preocupado com o futuro da vítima, preocupado em fazer justiça, de que o réu seja punido? Cadê? Olha o pai do réu aqui, ó. O tio, que está junto com o senhor, o tio junto ali também preocupado com o futuro do sobrinho, o irmão acho que está lá fora, né? Está aqui, o filho do senhor, de todos vocês, né? Estava aqui também, preocupado com o futuro do filho, saber se o filho vai ser punido por uma coisa que ele não teve culpa. Então, subjetivamente, isso mostra muito desse processo. Mais ainda, não vamos falar em legítima defesa por enquanto. Vamos falar num filho que se sentiu altamente ofendido por palavras proferidas por uma pessoa sobre a mãe dele. Ele falou que isso mexeu com ele profundamente. Isso mostra que o amor dele como filho pela mãe e pelo pai. Ele se sentiu ofendido dele falar uma coisa que ele não é. Da simplicidade da vítima. Vocês viram? É um menino. Apesar dos seus 25 anos, 26, né? Acho que é que ele falou. É um menino. É um menino falando, é uma criança. Por quê? Diante, né, até da situação dele ali, que ele sofre, desse retardo mental, uma situação que eu descobri, e foi daí que eu entrei em contato com o seu Epaminondas veio no fórum, pegou meu telefone, deixa o Epaminondas me contar que ele tinha esses problemas, o senhor levava ele no médico desde pequeno, daí que ele me mandou o laudo, que eu juntei no processo, foi aí que eu tive contato, porque até então eu não tinha nem contato com o réu, né? Foi aí que eu descobri o que aconteceu, a gente pediu o exame, né, de capacidade dele ali, foi onde que foi constatado que ele sofria esse retardo mental. Então, assim, você vê que é uma pessoa simples, um rapazinho humilde, né, que às vezes com o retardo mental que ele sofre, ele tem uma cabeça de uma criança ou de um adolescente ali de 12 anos, falou que era amiguinho do menino de 9 anos, que ele comprava, fez questão de dizer, eu comprava o doce para mim, eu comprava para ele também. Você vê? Então você vê assim a simplicidade, o jeito meigo dele de ser, que não faz maldade, nunca teve outro fato antes disso, nunca teve outro fato posterior a isso, que tornasse ele um criminoso, com o Tomás. Não estou dizendo aqui que a vítima é criminosa, não é isso. Mas a vítima deve até ficar embriagada e provoca os outros. Isso é errado aos olhos da justiça. Foi até a casa da vítima armado, munido de uma faca. Né? Quem em sã consciência, que não defenderia seu pai e sua mãe, que estavam dormindo, de um doido, até então, pelo menos embriagado, né? A gente não pode dizer que estava drogado, porque a gente não sabe, mas pelo menos muito embriagado. Ele mesmo confessou que bebeu, como a doutora disse, 7 latinhas de 5, e bebeu pinga ainda, ele falou hoje que bebeu pinga por 5, aquele dia bebi tudo. O primo dele veio aqui e falou que ele era alcoólatra, né? Então, assim, quem em sã consciência ficaria lá de braço cruzado, esperando que ele pudesse fazer alguma coisa contra sua família, contra seu pai, contra sua mãe. Eu não ficaria esperando. E poderia eu estar aqui, talvez, no lugar dele, mas eu não ficaria esperando. O cara armado uma faca, berrando na porta da minha casa, dizendo que ia me matar, e poderia entrar lá a qualquer momento. E mais, a gente tem que notar que o Álvaro não é um valentão, né? Porque se ele fosse um valentão, na primeira oportunidade lá, que o André falou assim, eu vou te matar, Álvaro. Se ele fosse um valentão, até aquele momento o André estava desarmado, então venha me matar então, que eu quero ver, e já ia uma briga, ele ia virar aquela confusão. Talvez não teria acontecido essa tragédia, teria acabado ali, né? Mas ele não é, ele falou assim, não, eu vou embora. Ele foi claro, você vê, que, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho essa situação assim, quando você vê que a pessoa não está mentindo, da inocência dele, diz assim, eu falei assim, amanhã ele vai estar melhor, ele tá tonto agora, dizendo que estava bêbado, ele tá tonto agora, mas amanhã ele está melhor, daí amanhã nós conversamos. Olha, você vê a inocência do coitado, amanhã nós conversamos. Foi embora para casa dele, falou, não, amanhã nós conversamos, foi embora. Mas da onde que ele imaginar que esse doido, com cabeça cheia de cachaça, ia lá na casa dele incomodar ele? Né? Então, se ele fosse um cara valente, ele já tinha enfrentado ele ali na hora, mas não, vou evitar, vou para casa, deixa quieto, aí amanhã nós conversamos, foi embora. Aí o doido vai atrás dele lá para querer arrumar confusão. Como a doutora falou, são várias teses que a gente poderia usar aqui, né, para absolver. Aqui eu usei no Ministério da Absolvições Finais, foi legítima defesa, né? Então o que a legítima defesa fala? No artigo 23 do Código Penal diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Então o artigo 25 do Código Penal, ele conceitua a legítima defesa, ele diz assim: entende-se em legítima defesa quem?
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual iminente a direito seu ou de outro. Então vamos lá. Agressão injusta, atual, né, naquele presente momento, ou eminente, prestes a acontecer. Então no que se enquadra aqui a situação do Álvaro e do André? Uma agressão injusta, foi injusta, porque o Álvaro não fez nada para ele, né? O Álvaro não fez nada por André. Essa história que o Álvaro estava batendo no menino é mentira. O próprio menino, em juízo, falou que era mentira. A promotora da você não viu o depoimento. A doutora falou para vocês que ele falou que era mentira. A promotora falou que ele falou que era mentira. Então você tem que acreditar, porque a promotora, né, no caso aqui, é o outro lado da moeda. Mas ela está dizendo que ele falou que era mentira. Então a agressão é injusta. Atual iminente, era iminente, porque estava prestes a acontecer. Ele estava bonito uma faca na porta da casa dele, e a qualquer momento podia invadir a casa dele e fazer mal a ele, ao pai, à mãe, aos irmãos. Então, era iminente, estava ali. Preservação do direito, né, que é o bem jurídico do próprio de outro. Qual que era o bem jurídico que ele estava preservando? A vida dele, ou de outro, do pai e da mãe. Então vamos lá. A agressão é injusta, porque não tinha motivos para o André fazer isso. Era iminente, porque estava prestes a acontecer. Ele estava preservando um bem jurídico, que era o bem jurídico, que era a vida dele, do pai e da mãe. E repelida por meios necessários, usados moderadamente. O que ele tinha para se defender? Não tinha revólver, não tinha pistola, não tinha carabina, não tinha nada, ele tinha uma foice. A vítima tinha uma faca. O que ele usou? O que ele tinha. Se ele tivesse um pedaço de pau, ele tinha usado um pedaço de pau. Se ele tivesse uma colher, ele tinha usado uma colher. Porque foi o que ele achou. Falou assim, o que dá pareio com a faca? Essa foice está perto, que pegou a foice, foi lá e deu uma foiçada nele. Então eram os meios necessários que ele tinha no momento para repelir aquela agressão. O quê? Era a foice. De forma moderada. O que é moderado? Moderado é que ele não exagerou. Ele deu uma única foiçada. Uma única foiçada. Foi necessário para repelir a agressão. Se fosse necessário duas, teria dado duas. Se fosse necessário três, teria dado três. Não, ele deu uma, virou as costas, o pai dele gritou e foi embora para dormir. Uma foiçada só foi o suficiente para que ele repelisse aquela injusta agressão. Não precisou fazer mais coisas, né? Não precisou ir além daquilo ali. Só uma foiçada já foi necessária. Então, senhoras e senhores, no meu ponto de vista, a situação que a gente está discutindo aqui hoje, ela enquadra perfeitamente na situação da legítima defesa. Ah, mas digamos que ficou meio sombrio a situação da legítima defesa, porque não se sabe exatamente se o André ia invadir a casa com aquela faca que estava usando. Eu não pagaria para ver. Eu não tenho arma, não sou violento, nunca briguei na minha vida, mas eu não pagaria para ver, se fosse eu no lugar dele. Eu não colocaria em risco a minha vida e da minha família com dois na frente da minha casa, com a faca na mão, querendo invadir a minha casa. Se eu tinha uma foice que me fedeu, eu ia usar a foice. Mas digamos que não seja o entendimento de vocês. Então a gente vai para uma desistência voluntária, como a doutora falou. Ele responde só pelos fatos que ele fez. Então ele ficou bravo, só foi lá e deu uma foiçada porque ele ficou bravo, porque chegou a mãe dele, deu a foiçada. Ele foi claro aqui em dizer que ele não tinha intenção de matar, até porque ele tinha uma foice na mão. Ele deu a foiçada, a vítima falou que ficou desmaiado. Se ele tivesse ficado desmaiado, se ele quisesse realmente matar, ele tinha pegado a foice, tinha picado ele na foice, cortado o pescoço, o braço. Ele deu uma única foiçada, virou as costas e foi dormir. Então ele desistiu, porque ele quis. Ele tinha a vida da vítima na mão dele. Ele não quis continuar as agressões. Ele parou. Ele deu a foiçada e parou. Foi para casa. Então ele teria que responder pelo quê? Só pela lesão corporal. E ainda leve, porque a vítima foi clara, quando a doutora perguntou, que dentro de 4 dias ele já tinha voltado a trabalhar. Né? Então foi leve. Né? Para ser uma lesão corporal moderada ou grave, uma lesão corporal média, ele teria que ficar 30 dias sem exercer o trabalho dele, como funcionário. E grave se ele tivesse perdido um membro e tal. Então não foi grave, né? Foi com a cicatriz ali e tal, mas né, a barba tampa nem dá pra ver. Se eu não tivesse puxado a barba, a gente nem conseguir ver. Então, senhoras e senhores, eu acho que está claro que a situação aqui é uma situação de absolução. Né? Inclusive, até pelo entendimento da própria promoção de justiça. Tá? Rapidamente, só para a gente falar sobre as qualificadoras. Né? Segundo consta, o crime foi cometido por motivo fútil. Ou seja, simplesmente porque a vítima interveio ao ver o denunciado agredindo uma criança na rua. Mentira, isso não aconteceu. A própria menino já veio em juízo e falou que isso não aconteceu. Então essa situação do motivo fútil aqui, para ser motivo fútil, teria que ter acontecido isso. Não aconteceu. O menino falou que o Álvaro não bateu nele, não fez nada para ele, então o motivo fútil cai por terra. Para executar o direito, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que estava desarmado e foi repentinamente surpreendido com os golpes de foice. Mentira. A vítima estava armada, né? Quando eu perguntei para ele, você estava armado? Não, eu não estava armado.
Mas você não lembra de nada. Como é que você sabe se não estava armado? Ah, não sei, não tenho certeza, não lembro. Então assim, ele não lembra se ele estava armado. Tem como dizer que ele não estava, ele não lembra. E o réu, que não bebeu, que não estava, falou que ele estava armado. E a vítima não lembra se estava ou se não estava. Então, entre a vítima não lembrar ou não estar, é muito diferente, né? Foi surpreendido com o facão. Não foi surpreendido. Não foi que o vítima veio, o réu veio e deu uma foiçada nele. Ele foi na porta da casa. O réu encheu o saco lá. Ele mesmo falou. O Nego Bala, que estava aqui, falou que não sabe aonde que a vítima morava, mas que não era pro lado da casa dele. E o Nego Bala morava do lado da casa do Álvaro. Então, o que acontece? Não é que os dois, coincidentemente, se encontraram, não. Efetivamente, o André foi atrás do Álvaro na casa do Álvaro. Porque se o André não morava lá, o que ele estava fazendo na porta da casa do Álvaro? E o Álvaro falou que foi embora. Por que o André foi cheirar lá? Foi incomodar lá para tomar uma foiçada. Foi encher o saco. Porque eu não morava lá, o que ele vai fazer lá? Então ele não tem que dizer, porque foi surpreendido. Não foi surpreendido, ele estava lá na frente da casa do Álvaro, provocando o Álvaro com uma faca na mão. Então não foi uma surpresa. Quem provoca tem que estar pronto para quê? Para ser repelido, não é verdade? Foi o que aconteceu. Ele provocou e foi repelido a provocação dele, a injusta provocação. Então, senhoras e senhores, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que do que nós tínhamos em mãos sobre esse processo, era o que a gente poderia fazer, tá? É evidente, como eu disse para a doutora, se eu soubesse antes que o pai, né, do réu estava junto, que isso tinha acontecido, eles nunca me falaram sobre essa situação, sobre as nuances do fato ali, eu teria arrolado, né, o seu Epaminondas como testemunho, teria vindo aqui e confirmado, talvez, a versão do Álvaro, né, mas não aconteceu, né, a gente não tinha conhecimento do que o seu Epaminondas estava, nunca tinha chegado essa informação, chegou hoje que teria sido ali na frente da casa dele ali. Então, é isso, né, o que a gente pode fazer sobre que a gente tinha que dizer sobre esses fatos. Foi isso que eu relatei. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né, perto do horário do almoço, todo mundo com a barriga roncando, tendo que ouvir o advogado falando, né, não é fácil, mas, como disse, né, a nossa obrigação está aqui, eu de fazer a defesa do inocente, que tem que ser absolvido, e vocês estão aqui para julgar. Tá certo? Eu agradeço, excelência, sem mais. Obrigado, doutor. Encerrando ao 12:11. Consulta o Ministério Público se fará uso da palavra para réplica. Não? Então finalizamos a fase de debates. Estão tranquilos? Podemos seguir? Agora, daqui para frente é bem rápido. Não precisam de banheiro nem nada. Não? Ok. Yara, projete os quesitos, por favor. Não. Agora, eu farei a leitura dos quesitos, que são as perguntas que eu farei a vocês, e a resposta delas será o julgamento. Então é uma série de questões, em uma ordem lógica, observando o que foi alegado pelas partes, e o resultado vai ser a condenação ou a absolvição do réu, ou a desclassificação. Certo? É isso? Ah, tá. Bom, a primeira pergunta diz respeito à materialidade do crime, como nós chamamos. Ela questiona se o André sofreu golpes de faca naquele dia e naquele local. Reparem que eu não pergunto quem foi o responsável por isso. Apenas consulto se aconteceu um crime nesse dia 27 de junho. No dia 27 de junho de 2018, por volta das 23 horas, no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu, André Nascimento Jeremias recebeu aproximadamente 3 golpes de faca na região da cabeça, que lhe causaram as lesões descritas nos autos. Tentei, doutores, reproduzir o que estava na denúncia. Alguma sugestão, impugnação? Não? É foice. Tem razão. Pode mudar lá. No 2. O doutor fala que foi só uma também, não entendi por que está 3 na denúncia. Essa parte é conforme a denúncia. Muda lá no 2 também depois? O foice. Então fica aprovado dessa forma, só com retificação ali de que a denúncia diz foice e não faca. 2. Se nós chegarmos ao quesito 2, vocês já terão reconhecido que houve esse crime, houve esses golpes de foice naquele dia, naquele local, contra o André. Então, no 2, pergunto se foi o acusado, ou seja, o Álvaro, o responsável por isso.
O réu Álvaro Martins de Oliveira Neto desferiu aproximadamente 3 golpes de foice contra a vítima André Nascimento Jeremias, causando-lhe as lesões descritas nos autos? Alguma sugestão, impugnação? Ok. O terceiro quesito, ele é obrigatório, é o quesito genérico de absolvição. Todos sabem o que é absolver? O que significa essa palavra? É liberar, é o contrário de condenar. Vocês reparem que ele é feito de forma genérica, bem ampla. Não pergunta o motivo, não pergunta a fundamentação. Se vocês concordam com as teses do Ministério Público e da Defesa, a resposta aqui é sim. E mesmo que eles não tenham alegado uma tese de absolvição que vocês considerem procedente, também é o momento de votar sim. Álvaro, retornando aqui, eu vou fazer a leitura da sentença, mas para resumir ao senhor, o senhor foi absolvido, ou seja, não foi condenado. Depois nós e o seu advogado, nós explicamos melhor para o senhor, tá?